Olá, vamos a mais uma de nossas aulas de matemática. Eu hoje trago aqui para vocês um estudo sobre o gráfico da função de primeiro grau, ou da função constante, tá ok? E quero deixar para vocês a ideia de que o gráfico da função de primeiro grau ou da função constante é sempre uma reta. Então, o que eu preciso identificar quando vou fazer o gráfico é que tipo de função é. Se ela é do primeiro grau ou ela é constante, quando eu desenho o gráfico, a linha que representa essa função, essa linha é uma linha reta, tá ok? Então, fique com essa ideia. Gráfico de função de primeiro grau ou de função constante é reta, tá bom? Aqui, eu estou fazendo a apresentação para vocês, vou fazer a apresentação para vocês da função afim de primeiro grau. Bom, a função de primeiro grau, ela tem essa forma aqui, quando está na sua forma reduzida. Y, ou podia ser f de x, tá ok? No lugar do y podia estar escrito f de x, é igual a ax mais b. Então, é alguém com o x, que multiplica o x, olha. Alguém multiplica o x e mais um númerozinho aqui na frente. Ax mais b, alguém x mais uma outra parte numérica, é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque quando o x não tem expoente é 1, e sendo o expoente 1, é de primeiro grau, tá certo? Bom, esse a que está na frente do x é o coeficiente angular da função. E esse b que está aqui isolado, sem x, é o termo independente, é o coeficiente linear da função. O coeficiente angular, que é quem está junto com o x, olha, o próprio nome diz, angular, ele determina o ângulo de inclinação dessa reta. Bom, se aqui é a reta do eixo x do nosso plano cartesiano, né, o eixo x, eixo y do plano cartesiano. Se essa reta x é uma reta sem inclinação de ângulo zero, ou seja, uma reta horizontal, a partir do momento que eu começo a mexer com a retinha que eu vou desenhar aqui, se ela tem essa inclinação, se ela tem essa inclinação ou essa, enfim, se a inclinação dela muda aqui dentro do plano cartesiano, essa inclinação está relacionada com o coeficiente A, o coeficiente angular. De maneira que, se ele é positivo, se ele é um número maior que zero, ó, A maior que zero, a função é crescente, ela vai subir. O gráfico é sempre inclinado para cima, subindo. Pode ser aqui, aqui, pode ser aqui, em várias regiões, mas é sempre subindo. Se o A é menor que zero, ela é decrescente, o gráfico é caindo, decrescendo, ele é para baixo, ok? Professor, e se o A for zero? Se o A for zero é a função constante que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá bom? Então, na função afim, nem o valor de A, coeficiente de x, nem o coeficiente linear, que é o b, é zero. Olha, o A diferente de zero, o B diferente de zero, tá certo? Então, resulta em gráfico crescente se A é positivo, é maior que zero, e decrescente se o x aqui, o A, tem um coeficiente negativo, ok? Vamos a uma próxima folhinha de estudos. Bom, a função linear. Bom, a função linear, ela é y, ou pode aparecer como f de x, escrito aqui, y igual, ou f de x igual, alguém vezes x. Lembre-se, o x é a incógnita e esse a é um coeficiente, é um número. Então, é alguém x, pode ser 1x, 2x, 10x, 1/3 de x, menos 5x, menos 3x, pode ser positivo, pode ser negativo, mas não pode ser zero. Olha, o a tem que ser diferente de zero. E como só tem o termo em x, o coeficiente linear, o termo independente aqui é zero, ó, não aparece é nada e nada é zero. Bom, a função linear, que é do tipo y ou f de x igual a alguma coisa x, 2x, 1x, 3x, menos 5x, ela tem um gráfico que vai passar no plano cartesiano, no sistema de eixos x e y, bem aqui na origem. E olha, pode ser qualquer uma dessas retinhas. Pode ser crescente, se o a for positivo, pode ser decrescente, se o a for negativo, tá certo? Mas vai sempre passar na origem do sistema. Função linear, reta passa na origem do sistema cartesiano, tá ok? E por fim, vou apresentar aqui para vocês a ideia da função constante. Olha, na função constante, o que nós temos é y igual a b, ou pode aparecer aqui f de x, estou sempre reforçando isso, e é uma função que não tem o termo em x. Se não tem um termo em x, o coeficiente angular é zero, e coeficiente angular zero significa que a reta não tem inclinação, é zero de inclinação. Portanto, ela tem que ser paralela ao eixo x. Ah, e o termo, o coeficiente linear? O coeficiente linear vai ser exatamente onde a reta vai cruzar com o eixo y. Então, se aqui for 3, a reta vai ser paralela ao eixo x, passando no ponto 3. Vai ser vai ser deitadinha paralela ao eixo x, passando pelo ponto 3. Aí, se for menos 4, vai passar aqui no ponto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, passaria aqui, olha, e com a mesma inclinação paralela ao eixo x, só que passando aqui no menos 4. Ou seja, a função constante tem uma reta paralela, ó, o símbolo de paralela ao eixo x. Tá claro? Então, hoje, eu apresentei para vocês aqui como a gente pode identificar o gráfico da função constante. O gráfico é paralelo ao eixo x. Como a gente identifica o da função linear? A função linear tem um gráfico que passa sempre na origem, pode ser crescente ou decrescente esse gráfico.
E o da função afim é um gráfico que pode ser crescente ou decrescente, tá certo? Crescente ou decrescente, e não passa aqui na origem do sistema, tá certo? Bom, esses 3 tipos de gráficos são gráficos da função de primeiro grau ou da função constante, sempre uma reta, tá ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida nessa aula, e até a próxima.